Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Essa é a palestra da sexta-feira à noite da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Rogamos ao Mestre Jesus, proteja e ilumine a todos nós, que Deus esteja amparando a nossa humanidade nesse momento de tanta dificuldade que estamos passando. Nosso tema de hoje são crises e oportunidades. A gente inicia remetendo a um ensinamento que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, que a felicidade não é deste mundo. Quando Jesus coloca que a felicidade não é deste mundo, não quis o Mestre nos desencorajar, nos desestimular. Segundo Joana de Ângeles, apenas Jesus quis nos situar no momento do processo evolutivo que nós vivenciamos e no ambiente, que é o planeta Terra, ao qual é o palco que propicia essa nossa evolução. A felicidade verdadeira, aquela que os espíritos superiores usufruem, fruto de uma conquista consolidada após muitas encarnações, é uma felicidade advindo da consciência tranquila, da paz de espírito, de quem não está mais suscetível aos vícios, às paixões e aos rancores. É quem já sabe amar verdadeiramente a todos indistintamente. Lógico que esta é uma felicidade que ainda não está ao nosso alcance. Então Jesus quis colocar que a verdadeira felicidade ela vai ser construída por nós aqui, mas ela vai ser alcançada e vivenciada já em outro nível, em outro... ela é dissociada da matéria. E sobretudo quis nos colocar em que ambiente que tudo isso vai se dar, que é num planeta, a construção desta felicidade vai se dar num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, ao qual nós estamos ligados, que os espíritos superiores dizem para Kardec, lá nas obras básicas, que o nosso planeta, os mundos de provas e expiações, eles são um hospital, uma escola e uma prisão. Logicamente, quem está numa prisão está cumprindo penitência, está pagando por erros muito graves cometidos no passado, portanto não pode esperar rosas no caminho. Quem está num hospital, está procurando se curar de uma enfermidade, sabe que é um caminho a percorrer, que muitas vezes o tratamento vai ser doloroso, vai haver dor, vai haver sofrimento, há de se ter muita dedicação, muita disciplina, até que se produza o resultado e a cura comece a se consolidar. E por fim, a grande maioria tem neste planeta como uma escola, onde estamos aqui para aprender, para adquirir conhecimentos, nos educar, a conseguir desenvolver a nossa inteligência, mas sobretudo desenvolver a nossa moralidade, os nossos sentimentos. E o aprendiz, o estudante, sabe que ele precisa adquirir conhecimentos que ainda não tem, que isso é um processo que vai das coisas simples para as coisas complexas, que isso precisa muita dedicação, precisa de tempo, muitas vezes vai cometer erros, vai ter que se reconstruir em cima destes erros, muitas vezes vai pegar caminhos equivocados, vai ter que retornar e fazer a caminhada. E assim vai até que em um determinado momento o fruto de toda essa dedicação começa a aparecer. Por isso que Jesus Cristo diz: a felicidade não é desse mundo, porque a gente até atingi-la tem um caminho para percorrer, e esse caminho é um caminho relativamente longo, mas que Joana de Ângeles nos ensina
que nós já percorremos uma parte desse caminho. E essa parte percorrida nos proporciona a possibilidade de vivermos uma felicidade relativa. Ou seja, a vida não precisa ser uma procissão de dificuldades, não precisa ser um caminho de tristezas e dificuldades. Nós já temos condições de ter uma felicidade relativa. O que é uma felicidade relativa? Joana de Ângeles diz que é como quem cria um filho, né? E vamos utilizar a figura da mãe como exemplo, porque é o amor mais próximo do amor verdadeiro que se tem no nosso planeta, é o amor de mãe, né? E a mãe não passa a amar o seu filho quando ele atinge aquele estágio que se forma na faculdade, que conquista um bom emprego, que casa e constitui família. Aí tu olha para o filho e diz: olha, o meu filho é um homem de bem, todos os meus esforços deram resultado, tá aí, ele é alguém bem sucedido na vida. Não é nesse momento que a gente passa a amar o filho, né? A mãe ama o filho e se sente feliz no processo de criação do filho, desde o planejamento, passando pela concepção, pela gravidez, pelos primeiros anos de vida, principalmente aqueles primeiros meses que não se dorme, né? Toda aquela dificuldade, o primeiro dia de aula, todos os desafios que encontra no caminho, muitos deles muito difíceis, muito conturbados, mas quando se pergunta para uma mãe, o que ela diz? Que ela sempre foi feliz, que ela faria tudo de novo, que ela vivenciaria tudo de novo. E é isso que Joana de Ângeles nos ensina, que nós temos que aprender a nos sentirmos contentes em todas as etapas do nosso processo evolutivo. Aí, como estudantes que somos, algumas vezes cumprindo penitência, em algumas vezes doentes, sofrendo, porque trazemos muitas problemáticas morais, né, gravadas em nosso perispírito. Mas mesmo nestes momentos de dificuldade, a gente tem que aprender a extrair, né, contentamento do processo de construção evolutiva em que estamos vivendo. Joana de Ângeles também nos diz que quando as crises chegam até nós, ela é uma oportunidade de nós retomarmos o nosso processo evolutivo. O espírito tem uma tendência de repetir padrões de comportamentos, de repetir receitas, ou seja, fazer hoje como fez ontem, fazer nesta existência como fez na existência passada. Acontece, como tudo na criação divina é regida pela lei do progresso e de um progresso gradativo e constante, não é por acaso que a receita que funcionou no passado não funciona no presente, pelo simples motivo que nós precisamos evoluir intelectual e moralmente. Por isso não adianta querer resolver crises do presente com a mesma forma que se resolveu crises do passado. O desafio está aí, em fazer diferente, em fazer melhor, para que assim a gente evolua. Há uma obra do professor Jared Diamond que se chama Colapso, qual André Trigueiro usa como referência na sua obra Espiritismo e Ecologia, em que Diamond faz uma análise que também Fritjof Capra faz na sua obra O Ponto de Mutação, e Capra diz que a nossa sociedade em algum momento iria sofrer uma grande transformação. E isso é característico do processo evolutivo da nossa humanidade. A gente vem mudando gradativamente hábitos, eles iniciam com pequenos movimentos que são tidos como movimentos alternativos, e chega num belo dia, tudo muda. Chega num belo dia,
o que valia até o dia anterior não vale mais, e a gente passa a adotar paradigmas diferentes. Vejam a questão, por exemplo, do tabagismo. Até alguns anos, o cigarro estava associado a homens e mulheres bem-sucedidos. Veio surgindo movimentos, né? Primeiramente tímidos, foram crescendo, um belo dia passou a ser o contrário. Passou o cigarro a ser tido como algo ofensivo à saúde e que deve ser evitado. Houve uma mutação no conceito que veio sendo construído lentamente, combatido pelo conservadorismo, mas que em algum momento se modificou. E o professor Herado Diamond mostra na sua obra Colapso, fazendo uma análise de diversos povos e nações que foram pujantes, que inclusive dominaram o mundo na sua época, que hoje não estão mais entre nós. Não chegaram até os dias de hoje, porque entraram em colapso, dando lugar a novas sociedades. Geralmente, essas nações entram em colapso por 3 fatores. O primeiro, uma grande concentração de renda na mão de poucos, e a grande maioria vivendo com as mínimas ou às vezes abaixo das mínimas condições necessárias para se ter uma vida digna. Segundo fator, segundo Diamond, relações conturbadas com seus vizinhos. E terceiro e primordial fator, consumindo recursos naturais numa velocidade superior a que o meio ambiente a qual vivem pode repor. Sim, ocorreu com o Império Romano, o Império Khmer, os Maias, os Incas, os Astecas, os Estados Gerais na França. Assim ocorreu com os pascoalenses na Ilha de Páscoa, né? Aquele povo que foi capaz de produzir aquelas magníficas e enigmáticas esculturas, mas que não chegaram até os dias de hoje para sequer explicar para nós como eles fizeram, como eles conseguiram. Então, Diamond mostra, assim como Capra, que até o dia anterior a essas sociedades entrarem em colapso, tudo funciona normalmente, como se tudo estivesse bom, tudo estivesse certo, tudo estivesse dominado, até que um belo dia tudo desaba. E desaba rapidamente, dando abertura para que no seu lugar se construam novas sociedades com conceitos diferentes, com maior equilíbrio social, equilíbrio econômico, com uma relação mais equilibrada com o meio ambiente, com a natureza e com uma relação mais bem equalizada com os seus vizinhos. Geralmente, esses impérios caíram por problemas, por agitações sociais, agitações econômicas, por fatores externos, ataques de vizinhos, mas sobretudo, praticamente todos sucumbiram quando um evento natural, um evento da natureza, fez com que esse processo, esse castelo de cartas desabasse. Uma grande seca, um período longo de chuvas e tempestades, algum cataclisma, algum evento natural, pragas que vieram e dizimaram aquele povo. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo situações que remetem à nossa sociedade, graças ao Covid-19, ao coronavírus, está entrando para muitos em risco de entrar em colapso. Claro que, como os povos que eu citei, o nosso planeta, a nossa raça não vai desaparecer. Não são esses os propósitos divinos, não foi por isso que Jesus veio. Um dos motivos que Jesus veio entre nós foi para que nós nos tornássemos humanidade.
E ser humanidade significa olharmos uns para os outros como irmãos, independente de etnia, independente de credo, independente de orientação política, independente de questões, né, de orientação sexual, independente de questões culturais. Olharmos para todos indistintamente como irmãos. E Joana de Ângeles nos diz que para que nós possamos construir este conceito de humanidade, nós precisamos mudar urgentemente 2 paradigmas para que nós possamos, né, superar o orgulho e o egoísmo, maiores chagas da humanidade. O primeiro desses paradigmas, nos ensina Joana de Ângeles, é que no universo tudo, simplesmente tudo na criação divina obedece uma dinâmica, a dinâmica da cooperação. Acontece que nosso planeta, nós não nos pautamos pela dinâmica da cooperação, nós vivemos na dinâmica da competição, na luta por sermos o número 1, por sermos os melhores, por sermos sempre vencedores, sobrepondo ao outro. Por isso a gente procura em todas as oportunidades, em todos os relacionamentos, tirar o máximo de proveito deles. Acontece que não é por acaso que num universo com tamanha grandeza que os espíritos superiores ensinam na Gênesis que é infinito, muitos cientistas nossos já acreditam nessa possibilidade, não é possível, nenhum dos irmãos acreditam que num universo grandioso que nem o nosso haja vida inteligente apenas no nosso pequenino planeta Terra. Mas por que nós não usufruímos da companhia dos nossos vizinhos? Porque nós trabalhamos numa dinâmica diferente do que a grande maciça maioria do universo opera, que é a dinâmica da colaboração. É como se nós quiséssemos andar numa via de tráfego intenso na contramão. Tente fazer isso, não vai funcionar. Tente chegar aonde você quer chegar andando na contramão. É um problema atrás do outro, é uma crise atrás do outro, é uma dificuldade atrás da outra, e você não chegará em lugar algum. Então Joana de Ângeles diz que é de sobremaneira importante que a gente passa a adotar a colaboração como ferramenta de construção do desenvolvimento dos relacionamentos. Isso vale em todas as esferas individuais, mas vale também todo tamanho de esfera coletiva. Vale na cidade, no estado, no país e no planeta. E Joana de Ângeles diz que o segundo paradigma que nós precisamos modificar até para que o primeiro funcione é que nós somos materialistas. Ou seja, nós vivemos como se nós tivéssemos esta única existência. E aí a gente se comporta diante de todas as oportunidades, né, procurando usufruir o máximo de sensações sensações positivas, claro, que ela pode nos dar. Há um grande medo, um grande temor da morte, e a gente faz de tudo para postergar, né, a velhice, para postergar a passagem do tempo, para postergar as dificuldades. Joana de Ângeles, nós temos que substituir esse paradigma materialista por um paradigma reencarnacionista. Ou seja, temos que nos ver como nós somos, espíritos submetidos à lei da reencarnação. Ou seja,
Nós vamos e viemos. Nós já tivemos aqui muitas vezes e voltaremos quantas for necessário até percorrer esse caminho que Jesus indicou da felicidade relativa até a felicidade, a tal felicidade que não é desse mundo, que é a felicidade plena. Para isso, né, nós temos que ter uma mudança radical de comportamento. Não basta eu me dizer, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu li romances e tá lá nas obras básicas, dizem que a gente vai e vem e vai e volta. Não basta isso, porque quem acredita na reencarnação como dinâmica do processo evolutivo do espírito observa a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Acredita que tudo que planta colhe. Muitas vezes planta nesta encarnação para colher na outra. Muitas vezes planta na juventude para colher na velhice. Muitas vezes o que eu estou colhendo hoje é resultado de uma plantação feita numa encarnação anterior. Então, quem acredita na reencarnação tem uma postura responsável diante de tudo, diante dos relacionamentos, diante das oportunidades de todas as etapas de vida, procura mensurar todos os seus atos, as suas escolhas, as suas palavras, as suas decisões, com base em reflexo não só no presente, não só num futuro próximo, mas num futuro distante. Sabe que muitas vezes as suas escolhas não vão lhe alcançar nessa encarnação, vão lhe alcançar na encarnação seguinte. E quando uma sociedade entra num processo como a que nós estamos vivendo hoje, que parece que as estruturas não poderão de forma alguma seguir amanhã como eram ontem, ou seja, as coisas não vão poder ser depois de tudo, todo esse caos passar igual como eram antes, é porque conceitos nossos não nos levarão mais a lugar algum. Entraram em colapso e precisam ser modificados. O que cabe a nós, que nos dizemos espíritas e que acreditamos na reencarnação, acreditamos que somos espíritas, não colocamos fé no materialismo, sabemos que a matéria é um simples instrumento e, acima de tudo, o que nos compete é nos comportar como tais para construir um ambiente de cooperação, porque é somente um ambiente de cooperação que vai poder nos garantir que num futuro, seja ele próximo ou seja ele distante, eventos como o de hoje não tornem a se repetir. É na hora de termos uma visão responsável para com os nossos relacionamentos, claro que para com a nossa vida, mas para com todas as nações, independente de orientação política, independente de orientação religiosa, de cultura, independente do que for. Temos que aprender a construir uma humanidade. É um momento de reflexão, é um momento de buscar, encontrar caminhos. E a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita e a busca por colocar em prática os conceitos espíritas podem ser uma ferramenta extremamente, podem ser, não tenho certeza, uma ferramenta extremamente valiosa para que a gente possa dar uma colaboração para que novos e felizes tempos venham para o nosso planeta. Boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus.